Quando a gente tem as progressões aritméticas, né, chamadas de PAs, nós temos algumas propriedades interessantes que, se a gente consegue perceber essas propriedades facilmente, a resolução de alguns exercícios também fica bem mais fácil. E, claro, se você não perceber essas propriedades, também dá para você resolver o exercício, só que você vai demorar um pouco mais. Por exemplo, vamos pegar uma PA aqui, para a gente ver um exemplo. 1, 4, 7, 10, 13, 16 e assim por diante, né? Então, essa PA aqui, ela tem razão 3 e o primeiro termo dela é 1, né? Então, a gente tem aqui o A1, o A2, o A3 e assim por diante. Eu peguei só 6 termos aqui para a gente entender. Uma propriedade muito importante é essa. Ó. Se a gente somar os termos equidistantes, né? O primeiro com o último, se a gente soma, dá 17. Se a gente somar o 4 mais 13, também dá 17. E se a gente soma o 7 mais 10, também dá 17. Então perceba, ó, eu somei A1 mais A6, isso aqui é igual a A2 mais A5, isso daqui é igual a A3 mais A4, né? Então, a soma dos termos equidistantes numa PA dá sempre o mesmo número, certo? Obviamente, se você tiver uma quantidade ímpar de termos, aqui a gente tem 6 termos, se a gente tem uma quantidade ímpar de termos, o termo do meio não dá para você somar ele com ninguém, certo? Então, a gente tem essa propriedade que é muito importante, tá? E uma outra propriedade também que é muito importante é quando nós temos as PAs com a quantidade ímpar de termos, né? Então, ó, vamos pegar aqui as PAs com 3 elementos. Então, como que fica essa PA? Fica assim, ó, A1, A2, A3, certo? Nessa PA, a gente tem algumas coisas interessantes, né? Vamos pegar aqui um exemplo, ó. Se a gente pega, por exemplo, a PA 2, 4, 6. Olha o que a gente tem. A soma desses caras aqui, né, ó, 2 mais 6, 2 mais 6 dá 8. Então perceba que quando você tem aquilo que eu já tinha falado aqui, né, uma quantidade ímpar, o termo do meio ele não está equidistante com ninguém, né? Ele é um termo isolado. Diferente de quando você tem um termo, a quantidade par de termos, né, igual aqui. Soma desses dois é igual a soma desses dois, igual a soma desses dois. Mas o que a gente tem é o seguinte, se a gente fizer a média, ou seja, soma os dois e divide por 2, isso dá o termo central, né? Então essa propriedade aqui é muito importante, certo? Então, a gente chama de propriedade da média aritmética. Quer dizer, o A2 é igual a A1 mais A3 sobre 2. Então a gente fala o seguinte, que o termo central ele é a média aritmética dos extremos, né? Média aritmética, tá? É só lembrar que PA é progressão aritmética, então você usa média aritmética, certo? Essa propriedade aqui ela é muito importante mesmo, tá? Inclusive tem alguns problemas que a gente não consegue resolver de outra forma, só assim, né? Depois nós vamos fazer vários exemplos também. E uma outra propriedade que a gente tem que ter bem claro, né? Se você tem, por exemplo, uma PA, agora vamos pegar aqui 5 elementos só.
A1, A2, A3, A4 e A5. Né? Ou seja, uma PA com 5 elementos agora. Ah, mas será que essa propriedade aqui vale? Vale, né? Só a gente ver aqui, ó. Se a gente tem vamos pegar uma PA bem simples aqui para a gente fazer um exemplo. Ó. A gente pegar assim, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5. Ou seja, é uma PA de razão 1. Né? Então, olha só, se a gente faz 1 mais 5 dividido por 2, dá 3. Né? 6 sobre 2, 3. Então, a média desses caras aqui deu esse. Professor, se eu fizer a média desses dois aqui, ó, 2 mais 4 sobre 2, 3. Então, vocês entenderam a ideia da propriedade das médias? Se você soma os dois extremos e divide por 2, dá o central. Os dois extremos e divide por 2, dá o central. Porque você pode jogar com uma piada de 3 termos, né? E você recai nesse caso. E tem uma outra propriedade também muito importante, que é o seguinte. Quando você tiver 3 termos, a gente pode escrever a PA assim, ó. A gente pode escrever essa PA usando um artifício muito interessante. Que é assim, ó. A gente pega o termo central, né? Que é o A2. Quem que é o próximo termo, que é o A3? É o A2 mais R, que é a razão. E o anterior é o A2 menos R. Então perceba que com 3 variáveis vira 2 variáveis. Nesse caso aqui, como que fica? Ó, a gente pega o termo central, que é o A3, né? Para frente vai ficar A3 mais R e o outro A3 mais 2Rs. E para trás, mesma coisa, A3 menos R, A3 menos 2Rs. Né? Então, repito, aqui você tinha 5 variáveis. Você transformou em 2 variáveis, o A3 e o R. Quer dizer, quando uma PA tem um número ímpar de termos, 3, 5, 7, né, você consegue escrever toda a PA, qualquer termo dela, em função do termo central e da razão. Né? Então,